Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu acho que não existe assunto que seja mais importante para as pessoas do que falar sobre relacionamentos. Os relacionamentos, na minha opinião e na opinião de muita gente, são as coisas mais importantes, né, na vida de uma pessoa, em todos os segmentos da sua vida, pessoal, profissional, estudantil, na parte de amizades, na parte familiar. Na sua vida, em qualquer segmento, você tem relacionamentos. E, portanto, aprender sobre como se relacionar bem, as escolhas que a gente faz, né, o que a gente está passando para o outro, o que a gente está recebendo do outro, o que a gente está sentindo, o que a gente está aprendendo, é o que, na minha opinião, há de mais importante para um ser humano aprender nessa vida, né? O problema é que muitas pessoas acabam, por conta das necessidades da vida, por conta das demandas, das urgências, acaba não prestando muita atenção com as pessoas que se relaciona, né? A sua família não tem como escolher, basicamente, mas os relacionamentos que vêm depois da família, eu acho que a gente tem que aprender sim como se relacionar, que tipo de pessoa a gente vai atrair para a nossa vida, né? E relacionamentos tóxicos, abusivos e principalmente com pessoas diagnosticadas com transtorno narcisista é o que hoje em dia existe mais frequente, mais em pauta na internet. E hoje nós temos uma convidada que sofreu recentemente, infelizmente, dentro de um relacionamento abusivo com um narcisista. Ela aprendeu isso a duras penas. Claro que ela não identificou, como a maioria das vítimas de um narcisista, inicialmente, que aquela pessoa era um narcisista. E hoje ela está aqui para contar um pouquinho da história dela. Ela não vai falar, não vai abrir para dizer quem foi essa pessoa, não vai contar detalhes muito pessoais, mas vai tentar passar para vocês, né, um pouco da experiência dela. E a gente queria conversar hoje sobre isso, principalmente para ajudar vocês a saberem identificar um possível narcisista na sua vida. Seja ele um amigo, seja ele um parceiro amoroso, seja ele até um parceiro de negócios, um sócio. Eles estão em todos os segmentos, em todas as partes da nossa vida, né? E hoje a gente está recebendo aqui a Rosângela Matos. Tudo bem, Rosângela? Tudo bem, Márcio. Agora um Obrigada. pouco melhor, né? Sim, bem melhor agora. A Rosângela, ela passou por um relacionamento narcisista de abuso, assim, muito grave, muito difícil. E hoje ela está um pouco recuperada, consegue falar um pouco mais sobre esse assunto. Sim. Né? E a minha curiosidade, porque eu acho que eu não tive ainda essa experiência, eu espero nunca ter, com um narcisista. Talvez tenha passado na minha vida, mas não tenha ficado muito tempo, né? Mas eu não sei se eu saberia identificar. E para aquela pessoa que está se perguntando como exatamente identificar quando ela está lidando com uma pessoa que tem esse transtorno narcisista, quais são os sinais que essa pessoa costuma dar e que geralmente a gente não presta atenção, e que foi o seu caso também quando você se relacionou com essa pessoa? Claro, eu acho, Márcio, que falando de relacionamento amoroso, né, que foi o meu caso, mas como você mesmo falou, pode se dar em diversas esferas e áreas da vida. Bom, acho que as mulheres, especificamente, elas costumam criar uma fantasia, uma expectativa. Isso é no geral, tá? Isso é um fator que gera impacto negativo para as vítimas de narcisismo. Por quê? Porque elas criam, digamos que um storytelling, uma expectativa, uma fantasia do que seria o homem ideal para a vida delas. E o que acontece a maioria das vezes é que quando a mulher, que foi o meu caso, próximo dos 30 anos, que normalmente a mulher nessa idade, ela está em busca de formar família. Isso é o efeito natural, é o cronograma natural da vida de uma mulher. Chegou aos 30 anos, tal, a mulher pensa em ter filho, pensa em casar, pensa e tal. E aí você tem que prestar muito bem atenção, que é o que eu recomendo. Eu faço esse trabalho, Márcio, é um trabalho social, totalmente gratuito, com o objetivo realmente de trazer
para a consciência das mulheres esse assunto, porque muitas passam por isso e não têm ideia que foram vítimas de uma pessoa que tem o transtorno de personalidade, porque o narcisismo, ele nada mais é que uma pessoa que tem o transtorno de personalidade. É uma falha no ego desta pessoa, onde ela não consegue lidar com essas falhas, com essas quebras na formação da personalidade, e o que ela vai fazer é criar um personagem, né? E ela normalmente cria ali um ecossistema, um grupo de apoiadores que vai acreditar nessa storytelling que ele conta para todo mundo, que é um personagem, para serem defensores dele. Então, como identificar? Agora vou ser bem específica. Quando você está diante de um narcisista... Que foi algo que você, quando esteve com a pessoa inicialmente, você não prestou atenção nesses sinais. Não, porque eu era exatamente esse tipo de mulher, uma mulher que tinha uma expectativa, que tinha um storytelling na cabeça. E aí, o que a técnica que eles utilizam, e que eu fui só entender depois de ter passado, vivido mesmo, e depois de ter começado a ouvir os especialistas falarem a respeito disso. Então, assim, o narcisista, ele vai observar você, ele vai falar menos e ouvir mais. Então, o que a mulher precisa, eu digo que as mulheres precisam estar em estado de alerta, quando você conhece alguém, que essa pessoa, você falou para ela te ouviu, você falou das suas expectativas, e ela espelha exatamente aquilo que as suas expectativas, e você fala, não é possível que eu cruzei com essa pessoa. Não é possível que essa pessoa existe, essa pessoa é perfeita. Então, é exatamente nessa situação que você deve dobrar a atenção, porque isso se chama a técnica de espelhamento que eles utilizam. Eles entendem, eles estudam você como se fosse um psicoterapeuta, eles vão entender todo o seu modus operandi e eles vão dizer exatamente aquilo que você quer ouvir. E aí é uma maneira de fazer com que você entenda que você encontrou a pessoa certa para sua vida. Isso pode ser sociedade, isso pode ser, inclusive, na família. Existem muitas pessoas com problemas de pais e mães narcisistas. Então, assim, tô falando no caso de relacionamento amoroso, é assim que você identifica, tá? Então, ele vai espelhar exatamente o que você quer ouvir. Um parceiro que pareça perfeito demais. Perfeito demais. Aí o santo tem que desconfiar, o santo da mulher tem que desconfiar. Claro, É. Porque mas essa aí, é a técnica. Mas aí eu vou questionar um pouquinho. Claro. O meu papel também é esse aqui, né? E os bonzinhos? Quando eu falo assim, primeiro que existe uma perseguição que eu já percebi na internet do homem muito bonzinho. Eu já percebi que existem vários sites que falam sobre relacionamento que metem o pau em homem bonzinho, como se o homem bonzinho fosse otário e acabar sofrendo na mão das mulheres, né? Mas vamos lá, o homem bonzinho. Quando eu falo homem bonzinho, é aquele cara que... Eu não falo homem, é que a gente tá falando de mulher com, né? Você teve uma experiência com um homem, você quer ajudar outras mulheres, então vamos colocar aqui, um homem bonzinho. Que é aquele cara legal, assim, um cara gente fina que quer fazer, que acaba gostando de uma pessoa e que quer fazer o melhor para ela. Como identificar que esse cara, por exemplo, é realmente um cara bem intencionado e não é um narcisista? Bom, eu acho que a primeira coisa... Outro fator que eu não falei, que eu deixei de falar, é também, eu acho que falta essa coisa da intuição, da sensação. Isso eu aprendi depois, tá? Qual é a sensação que você tem quando você está diante de uma pessoa que você está se relacionando? Existe um sentimento de paz? Existe um sentimento de dúvida? Existe... Que tipo de sentimento? Porque aí entra o autoconhecimento que me faltava na época. Então, esse sentimento vai dizer para você, porque é a tua intuição. E eu costumo falar que a intuição é o seu canal direto, né? Com a espiritualidade, com o divino, seja o nome que você queira dar. Mas ela vai falar com você. E comigo aconteceu exatamente isso. Na primeira vez que eu sentei de frente com essa pessoa, a minha intuição falou para mim da seguinte maneira, e eu ignorei absolutamente tudo. Essa pessoa começou a fazer o seu discurso, que era um discurso de bom moço, é o discurso de um homem perfeito, um homem machucado, que foi deixado pela parceira anterior e que ele vai passar para você que ele é o homem ideal e que ele foi abandonado, que ele fez de tudo e tal. Só que nesse momento, a minha intuição, no meu caso, disse para mim,
Um desconforto muito grande. Um desconforto eu sentia. Eu não conseguia olhar nos olhos dessa pessoa e eu não sabia dizer por quê. Eu achei que eu estava tímida. Tímida com aquele encontro, com aquela conversa. Não, era a minha intuição dizendo, corre, porque o negócio vai engrossar pro seu lado. Tipo Uhum. isso, entendeu? Então, acho que também é a junção de duas coisas. De você perceber essa coisa fantasiosa demais, perfeita demais, juntamente com a sua intuição. Entendi, entendi. Bom, mulheres, a dica aqui que a Rosângela deu, porque pelo que eu entendi, é vocês voltarem a se conectar com a sua intuição natural, que é uma coisa que a mulher tem, naturalmente, não que o homem não tenha, mas nós sabemos que a mulher tem uma sensibilidade maior, tem uma intuição maior em relação às coisas. Não é à toa que são vocês que gestam, vocês que acondicionam a criança dentro de vocês durante 9 meses, né? Nutrem essa criança durante 9 meses, e depois, quando a criança nasce, são vocês que estão ali pertinho da criança, que estão tendo toda a atenção e dando tudo o que a criança precisa. E a mulher precisa ter a sensibilidade de perceber o que a criança tá querendo, está precisando, né, está desejando. Não que o homem não possa, mas então mulheres voltem a se conectar com a intuição de vocês, em primeiro lugar, né? Só que o problema é que muitas vezes a gente pode também, Rosângela, confundir intuição com trauma anterior. Não pode acontecer da gente, de repente, ter tido um trauma e aí a gente se conecta com alguém e aquela pessoa, por exemplo, tem um comportamento que parece ser relacionado ou muito semelhante, similar a algo que uma outra pessoa em outro momento da sua vida teve, e aí acende aquela luzinha de alerta e faz você desconfiar de uma pessoa que talvez seja inocente, ao passo que talvez ela tenha tido um comportamento parecido e semelhante, mas não tem nada a ver com a pessoa anterior. A questão, Márcio, é que as vítimas do narcisista, elas vão precisar se cuidar muito posteriormente, porque os traumas, eles são devastadores, né? Então, assim, toda vítima de abuso vai desconfiar de tudo e de todos. Porque ela foi manipulada como uma marionete. Então, ela vai desconfiar. A questão eu acho que é construindo mesmo, cada pessoa tem sua jornada, cada pessoa tem o seu estado atual pós-traumático, mas é ideal que a pessoa faça uma terapia, que se reconstrua, que se ressignifique, por que ela caiu naquela situação, como é que ela foi parar naquele tipo de situação. Porque, normalmente as vítimas de narcisistas são pessoas que têm uma falta de pai, algum buraco emocional que fez com que o narcisista conseguisse ocupar aquele espaço e preencher aquilo. É isso que acontece na maioria das vezes. Alimentando uma expectativa, uma falsa expectativa de preencher algo que não foi preenchido lá na infância, lá na primeira parte da vida. Exatamente. Então, acho que se cuidar é a primeira coisa que tem que ser feita. E, obviamente, construindo uma relação com muita cautela, sabendo diferenciar. Mas, assim, infelizmente, tem os traumas e precisam ser tratados. É que o problema é que as pessoas se apaixonam com muita facilidade e acabam indo com muita sede ao pote, rapidamente, né? Então, o que seria indicado é que as pessoas, eu acho pelo menos, que talvez as pessoas adotassem a postura de conhecerem melhor o seu parceiro. Perguntando, questionando, fazendo perguntas mesmo, entendeu? Tentando entender quem que é aquela pessoa. Na minha opinião, um relacionamento tinha que começar com DR. Já tinha que começar com DR, com discussão de relacionamento. Sabe, escuta, o que você quer para sua vida? Quem que é você? Quais são os teus defeitos? Por que você fez aquilo? Né? Por que você gosta disso? Conta para mim. Provocar outra pessoa, mas não provocar propositalmente, mas provocar no sentido de, escuta, quem que é essa pessoa com que eu estou me relacionando? Porque eu acho que em algum momento um cara como esse que tem esse transtorno de personalidade, ele vai acabar se denunciando. Sim, eu acho que isso é um bom antídoto, sem dúvida nenhuma. Porque normalmente a pessoa que tá distraída, que tá na fantasia dela, tá centrada só naquilo, ela só quer ouvir aquilo que ela espera. E o narcisista vai fazer isso com perfeição, com maestria, né? Por quê? Porque ele te estudou. Ele sabe o que é importante para você. Então, as DRs, como você falou, elas são fundamentais
para você conseguir identificar alguma incoerência, alguma inconsistência de valores. Iniciar um relacionamento com DR já, conversando, batendo É, papo. porque assim, olha, o narcisista, ele vai deixar várias pistas. Uhum. Quem estudar o assunto, assim como eu estudei, infelizmente, depois de passar pelo abuso, vai identificar. Então, assim, você tem que saber que na relação com o narcisista, você vai passar por vários ciclos. Ele inicia pelo love bombing. Depois ele passa love bombing. Love bomb são bombardeamento de amor. Exato. Ele vai de atenção, de ele amor. vai fazer você dizer aquele uau. uau das empresas, né? Uau, isso. Aquele uau das Você empresas, dizer uau, né? isso, uau. Etapa número 2, ele vai fazer o espelhamento, ou seja, te estudou, ele vai espelhar exatamente o que você espera de um homem, né, na sua vida. Então, essa é a etapa número 2. Depois que você caiu, que você mordeu a isca do narcisista, aí você entra para a etapa que é o que a gente chama de macacos voadores. Já não sei se já ouviu falar esse termo. Que é o quê? O narcisista, ele começa a falar para todo mundo que ele tá com você, que você é a pessoa mais maravilhosa e tudo mais, mas ele vai usar isso aí depois lá no final. Tudo faz parte da estratégia. Mas é muito louco a gente pensar com a pessoa ficar pensando isso. Não é que a pessoa fica pensando isso. Isso, segundo os estudos de profissionais da área, é um padrão repetitivo de todos os narcisistas. Então, o que ele vai fazer? Fazer a técnica de macacos voadores, que é para fazer ali os defensores dele, né? Porque se em algum momento sair do controle, alguma questão que ele planejou, ali vai ter os defensores para ajudá-lo. E aí, minha amiga, depois dessa etapa, você entra para a etapa de desvalorização, a etapa de gaslight, ou seja, a etapa que confunde verdades com mentiras, faz você ficar extremamente confusa. E aí vai existir vários tipos de abuso que podem ser psicológicos. Obviamente que isso já é um abuso psicológico, porque você está se relacionando com uma pessoa que ela tem um objetivo com você, que não é o mesmo que você tem, né? Então, normalmente os narcisistas escolhem suas vítimas baseado nos interesses. O que você tem para oferecer para o narcisista é isso que ele vai buscar em você. Seja ele suprimento emocional, seja ele um status, porque todo narcisista e psicopata, ele quer status, poder e diversão. Se você tem essas 3 coisas para oferecer para ele com certeza vai estar ali traçando as estratégias. Então, você pode passar abusos patrimoniais, financeiros, né? Você pode sofrer depende do objetivo desse narcisista. E ali, quando você começa a tentar entender, quando você começa a perceber alguma nuance de desequilíbrio de valores, alguma questão desse tipo, aí ele entra com uma técnica de gaslighting, que ele faz? Ele te confunde, fala, olha, peraí, ele faz e ele diz que você é quem fez. E aí você fica confuso, peraí, mas foi ele que fez, mas tá fazendo... Entende? O culpado sou eu. Meu Deus. O culpado vai ser sempre você. Até agora eu tava bravo com ele, com ela, tava achando que eu tinha toda a razão do mundo, mas agora eu tô duvidando de mim mesmo. Ele inverte o jogo e ele faz isso com uma maestria. Maravilha. Então, você chega uma hora que a sua energia vital ela é sugada e você começa a ficar desvitalizado, espiritualmente falando. Os seus sonhos, eles são realmente todos blefados, porque o narcisista, ele quer você, ele tem que ser em primeiro lugar e você só serve como uma coadjuvante, ou seja, você é você está em segundo plano, você deve colocá-lo em primeiro lugar em tudo, porque ele entende que ele tem méritos muito maiores do que você, porque ele é um narcisista grandioso. É basicamente isso. Então, isso gera danos emocionais absurdos para um relacionamento amoroso. Entendi. Bom, novamente, minha solidariedade. Sinto muito por você ter passado por isso. Espero que isso não aconteça mais na sua vida de jeito nenhum. Acho que agora você está bem mais estudada. Com certeza não. Bem mais preparada para lidar com pessoas como o seu antigo parceiro. E que você possa ajudar outras mulheres que ainda não passaram por isso a não passarem de jeito nenhum, ou outras que passaram que também não passem mais. Né? Com certeza, essa é a minha missão, porque nada que acontece com a gente é por um acaso. É por um acaso. E eu acho que se a gente não puder ser fator de soma na vida dos outros, não faz muito sentido a nossa passagem por aqui. Maravilha. Rosângela, muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Obrigado mesmo. Pessoal, até a próxima. Até mais.